Seus lindos e suas lindas, a pica está de volta, mais ereta do que nunca. E hoje estamos de volta após algum tempo na solitária. Infelizmente, o nosso sinal de vídeo desapareceu, mas agora oficialmente somos uma rádio pirata espacial. E agora estou com Rafael Camargo e The Wells. Fala, gurizada. Como é que vocês estão? Eu estava com muita saudade de vocês, a gente poder transmitir um pouco. Eu estava numa solidão aqui e fico muito feliz com esse momento significante para a gente se comunicar com os nossos amigos terrestres. Boa noite. The Wells sempre minimalista nas suas opiniões e comentários. Mas para quem ainda não leu, ou para alguém que está só escutando, esse episódio é uma nova era da Pica. A Pica agora vai analisar os mistérios, os segredos que permeiam o nosso mundo e a galáxia. E nesse início de nova fase temos Indiana Jones, a história não contada. Bem mal contada essa história, é verdade. Bem mal contada. E lá vamos nós, como diria a bruxa do Pica-Pau. Passam as honras. Percy Fawcett. Esse era o Indiana Jones? Esse nosso amigo aí nasceu em Devon, na Inglaterra, o Percy Fawcett. Britânico, né? Antes de se tornar um explorador. Muito bem. E o que ele fez? O que ele originou para ser o Indiana Jones? Na verdade, ele se formou na Royal Military Academy. Daí, depois começou a vir algumas experiências, né, na Geographical Society, na Royal Geographical Society. E aí ele trabalhava no início, né, com uma espécie de topografia e navegação. E depois ele acabou, né, percebendo que o futuro dele era vir para a América do Sul. Na verdade, ele foi captado pela Royal Geographical Society para fazer a topografia partindo da selva da Bolívia. E nisso ele fez, se eu não me engano, foram 3 ou 4 expedições durante anos. Inclusive, no filme, logo do primeiro do Indiana Jones, quando ele que começa no Peru, né? Aquela selva que ele chega ali, ele tá procurando uma estatueta dourada e tal. Ele se refere ao Fawcett ali, né? Como alguém que tinha chegado e tal. Inclusive, se eu não me engano, ele vê um esqueleto, não tem algo assim? Tem. Várias armadilhas que pegaram outros exploradores. Que ele faz a referência em cima dele, do Percy. Que é inspirado nele, né? Ou seja, o Indiana Jones é inspirado nele. E a curiosidade é que o nome dele é Percy Harrison Fawcett. É verdade. Eu tinha me ligado outro dia, eu falei, até isso deu coincidência, né? Aquilo que tu falou da Bolívia é verdade. Ele estava por aí na América do Sul ali em 1906 e 1924. Daí ele estava, enfim, liderando umas expedições ali na selva amazônica da Bolívia e do Brasil. E aquilo que tu falou é verdade mesmo. Ele foi cooptado pela Royal Geographical Society. Na verdade, ele foi para essas expedições a pedido da Royal Geographical Society, né? Foi a primeira vez que ele pisou lá. Ele foi contratado para mapear as fronteiras, né? Se não me engano. Exatamente. Foi a primeira expedição dele, então, é isso? Isso, trabalho de topógrafo mesmo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Cidade Z. Filme muito bom, que é com ele também. Daí a história dele. A história dele. A história do Fawcett. É muito top, velho. E aí era a história, né, que os caras sabiam que existiam já alguns povos antigos aqui, aquela história, né, de que então o mundo começou desse lado do Atlântico, que era a história de encontrar, né, a cidade desaparecida de Z, como eles apelidaram. Nessa chegada dele, quando ele chega na Bolívia, agora eu esqueci o nome dele, já tinha descoberto Machu Picchu. Uhum. Bem no mesmo ano, assim, já tinha... Esqueci o nome do antropólogo, cara, que é um inglês também. Ele estava com o filho dele quando ele desapareceu aqui pelas Andes. Isso. Enfim, tava lá na Terra, lá, desapareceu, né? Ele foi com o filho dele, acho que é o Jack, o nome dele.
E aí foi a expedição final ali, né? Ele já não tinha mais muito apoio, levou o Piat junto, em 1925, e a última localização do cara foi no Rio Xingu, no Brasil. Caramba! Olha só, uma coisa que é bem legal do Fawcett, né? Que daí, enfim, é a lenda da cidade perdida dizer, né? Se ela existe ou não, aí fica para um outro episódio. Mas essa expedição, essas expedições do Fawcett é que criaram todo esse mito, daí depois vieram também outras turminhas por aí para investigar, e fora que daí depois o pessoal se apoderou do legado dele, né, do nome, e aí veio um monte de coisa inspirada nele, tanto quanto o nosso amigo aí, o São Indiana Jones, né? Indiana Jones. No filme da Arca Perdida, ele tá no Peru, né? É no Peru, no filme da Arca Perdida, né? Não lembro agora. Ou ele não especifica. Não se especifica ali, mas como depois na quarta, ali aparece só South America e 36, né? 1936. Uhum. Porém, como aparece nas Caveiras de Cristais, que daí é no Peru, e é meio que uma volta ao início lá da primeira. Eles quiseram, acho que de repente, dar uma misturada com o Pica mesmo, que foi o que descobriu o Machu Picchu, que é o Hiram Brigham, na verdade o norte-americano. Descobriu o Machu Picchu em 1911. Esse que é o que ninguém fala muito dele, mas ficaram em cima do Fawcett. Até nesse filme do Arca Perdida, né, os Caçadores da Arca Perdida, tem aquela cena clássica, né, como o Steve Spielberg, né, e o George Lucas fizeram uma mistura, né, nesse filme. E aí uma das coisas interessantes que eu estava vendo é que esse filme aquela parte que o Indiana Jones, aquela cena clássica que uma esfera de pedra cai rolando atrás dele, né, aquela esfera, na verdade, ela é da Costa Rica, né? Foi encontrada em 1930, então o George Lucas com o Spielberg já misturaram várias coisas, porque as primeiras pedras daquele formato em esfera, né? Foi encontrado na Costa Rica, em 1930 foi descoberto. E aí ele resolveu fazer aquela ceninha lá, dele fugindo com aquela estatueta lá, com aquela pedra rolando atrás dele. Então, realmente ele fez aí uma metalinguagem, misturou vários elementos, né? E ficou bem bacana, né? Virou um clássico. Virou um clássico. E a única coisa que eu lembro dali, se era Bolívia, Brasil, Floresta do Xingu, enfim, não sei. Mas eu lembro daquela pegadinha que eles fizeram na abertura, que abre um plano com o logo da Paramount. E aí tem uma... E aí os caras fizeram de propósito, acharam uma montanha com o mesmo formato, que diz que o Spielberg queria fazer uma piadinha com aquela abertura. Mas enfim, meus amiguinhos. Até tem na Caveira de Cristal, tem a mesma montanha, só que é um formigueiro, né? Não sei, não um formigueiro, uma montanhazinha que tem uma topeira, lembra? No início da Caveira de Cristal também tem a mesma coisa também. No terceiro filme... No quarto ou no terceiro, não lembro. No terceiro tem, que é o início ali do Cálice Sagrado, né? Tem uma montanhazinha lá no deserto, lá do Utah, bem parecida também, que é a mesma piadinha do 1. São engraçadinhos, né? Engraçadinhos. Mas aí eles foram, né, brincar com uma coisa que não é tão engraçadinha, que foi a nossa ideia para essa nova fase da Pica, que é, né, enfim, debater o que é mito, verdade, especulação ou safadeza na história do Indiana Jones. Porque os artefatos ali, uma boa parte, fazem parte de um contexto histórico da humanidade. Agora, o que existe, ou o que é lenda, iremos descobrir nos próximos minutos. Muito bem. Então, vamos começar com a Arca da Aliança. Tome a palavra, por favor. Então, né, para quem não estuda religião aí, que é ateu, enfim, que não se interessa, a Arca da Aliança é um símbolo máximo, né? É construída por ordem de Deus a Moisés no Monte Sinai. E aí a lenda diz que tem várias especulações, né? Uns dizem que ela era feita de madeira, de acácia, revestida com ouro. Outros dizem que ela era toda de ouro. Mas aparentemente ali dentro estavam as tábuas, né, dos 10 mandamentos. E aí ela tinha aproximadamente ali 1,30 m por 80 de largura e 80 de altura. E ela tinha daí umas varas, né, para ser carregada, varas revestidas com ouro, para ser carregada pelos
Eu não queria usar a palavra profetas, né? Mas, assim, os escolhidos, gente boa ali. E o Rita realmente estava atrás dela. Pois é, tu sabe que tem várias histórias, né? Alguns dizem que isso foi lenda, que na verdade os nazis não estavam atrás disso, outros dizem que era. A ideia deles usarem isso no filme e relacionar com o contexto político da época foi muito boa, né? Para poder justificar do porquê que eles estariam metidos nessa confusão, né? Porque se tu parar para pensar, estou falando da Arca da Aliança. Então, assim, é meio poderoso, né, o artefato. Traria um poder absoluto, né? Que se o homem que tomava leite ele procurava um poder absoluto e subjugar as outras nações arianas, né? Ele nada melhor do que ele ter um artefato que lhe desse esse poder absoluto, né? Exatamente. Não que daí no caso se ele estava atrás ou não é um detalhe, né? Como diria o Parreira. Reza a lenda diz que estava, né? Diz que o segundo do comando, o Hinch, né? Ele diz que comandou, né, operações aí para tentar ir atrás da Arca da Aliança, né? Mas será que é verdade? Será que é mito? Sabe que eu vi um conflito nessas pesquisas entre a Arca e que, enfim, o filme se apoderou desse recurso para contar a história. Agora, se a gente separar do filme para contexto histórico real, vamos usar essa palavra, o papo era que eles estavam querendo era a lança do destino, né? Aquela que o soldado romano perfurou Jesus. Aquilo ali sim que era o objetivo deles, porque pela lógica, a lança do destino perfurou Jesus, então teria resquícios de sangue de Jesus, né? Na adaga, na lâmina, e que era isso que eles queriam. Então, enfim, eles queriam tudo que fosse um poder absoluto, né? O que viesse estava bom para eles. Era lucro. Ou se realmente eles estavam atrás de artefatos históricos, que são os que levam toda a história do Ocidente, não necessariamente eles poderiam pensar nessa questão de poder como algo divino, senão simplesmente como aquele controle da história. Logo, se tu encontra, tu não precisa nem dizer que tu a tem, simplesmente tu elimina e reescreve a história do teu jeito. Como bons ateus e satanistas que eram, nada melhor do que em cima excluir tudo isso. Deus, obviamente. Eu sempre pensei mais por esse lado do que algo mais. Eu acho que era um pouco das duas coisas, eu acho. Sabe? Era um pouco das duas coisas, eu acho. O mais louco que ali, por exemplo, eles não dão muita. Eles dão uma ênfase, mas que mais pra frente depois eu dou uma pontuada, né? E, na verdade, é aquilo ali, né? Mais do que a Arca da Aliança ser a tábua, né? Enfim, o receptáculo dos 10 mandamentos, né? Muitos dizem que ela tinha outras funções, depois eu comento, mas era, digamos assim, uma espécie de símbolo, né, da presença do povo de Israel ali, né? E aí tem toda aquela história, né, que daí, durante, né, as viagens dos israelitas pelo deserto, ela foi depois levada para o Templo de Salomão em Jerusalém, o Santo dos Santos, né, no templo mais sagrado. Só que, aí vem aquela história, né, quando Jerusalém caiu, né, foi sucumbida, ali em 586 a.C., os caras devem pensar que eu decorei tudo, né, não, mas eu tô lendo aqui. No templo de Nabucodonosor II, ali ela desapareceu, digamos assim, né, aos olhos da sociedade. Essa foi na segunda queda de Jerusalém, né? A segunda. No templo de Jerusalém, na segunda, isso, né? Na segunda, em 586. Dali, ela, digamos assim, hipoteticamente sumiu da história, não. Aí começam as teorias, né, para onde que ela foi, enfim, e aí tem de tudo, né. Mas... Me diga uma que você... Amuse-me com uma. Com uma? Olha, que eu acho a mais interessante é a Etiópia. Eu... Conheço. Fale para nós. Conte-nos mais a respeito. Sobre a Etiópia? Não, sobre essa lenda da Etiópia. Tá, mas o que tu quer saber sobre a lenda da Etiópia?
Acredito que tinha várias teorias, depois Não. foi aparecer. Tem as teorias, ó, por exemplo, os possíveis locais que tá, e ela poderia ter sido transportada, porque ela desapareceu, né, das vistas da sociedade, enfim. Aí a gente não sabe se quando o templo caiu. E uma delas é na Etiópia, mas e por que dizem que é na Etiópia? Qual é o fundamento de aparecer ali? Não, fala tudo, tá mais embasado pelo visto, né? Não tô, cara. Não, olha só, o papo ali da Etiópia, que ela estaria na cidade de Aksum, né? A igreja de Santa Maria de Sião. E que daí ela foi levada para lá pelo Melenik I, né? O filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Aí o papo depois até a gente tem umas imagens ali. É bem difícil de achar as imagens. Não sei. É difícil, né? É difícil e não é nada assim mega espetacular. É até super discreto o lugar. E o papo, papo não, isso aí é fato. Existe uma guarda que protege, assim, 24 horas por dia o lugar e que eles fazem um juramento de morte, né? Que eles não podem, digamos, abandonar o lugar, não podem sair dali. Aí, se tu cometer uma falha, né? Tu paga com a vida. E será que Haile Selassie deixaria isso acontecer nas suas barbas? Não, eu não sei. Daí de repente, essa teoria pode ir por água abaixo, né? Imagina Haile Selassie ali querendo. Eu prefiro que o Alpha cante uma música sobre mim do que esses caras guardando isso daqui. Aí as teorias que aparecem, né? Vai outra, me diz outra. Aí os caras lançam várias teorias. Aí tu vai ver daqui a pouco é tudo pra despistar, né? Ela tá em outro lugar bem guardadinha lá, né? Rolando no mercado negro, como várias coisas rolam, né? A gente sabe. Aí uma delas é a Etiópia, é a que recebe a menos bafafá, é a mais light ali. Aí tá, Jerusalém. E é um pouco a mais verossímil, se tu for pensar, né, cara? E a que recebe menos holofote. Eu também acho que seria mais verossímil. A outra é que, na verdade, ficou em Jerusalém, mas ela foi levada para outro lugar, né? Outro espaço. Então, é isso aí. O outro. Essa eu duvido. O Monte Nebo, né? Que fica na Jordânia. Dizem que ela foi levada para lá. Então, não sei. Tem tudo isso. Monte Nebo é bem legal. Tu lembra por quem? Que ela teria sido levada? Não lembro por quem. Não lembro também dessa vez. É aquela história. Quando caiu o Templo de Jerusalém, o transporte existiu. Agora, quem levou, aí é que fica a pergunta, né? Não se sabe. Ela foi transportada ou ela foi roubada? Porque se o templo caiu, e aí quem derrubou o templo pode ter roubado também, aí inventou várias lendas para esconder ela. A outra, que também é bem forte, é que ela estaria num lugar seguro no Egito, que é onde, né, o filme explorou. Aquela história ali. Que foi o melhor recorte. Talvez eles escolheram até o recorte do Egito, porque, vamos lá, visualmente fica mais interessante, né? Aquela coisa do deserto, escavações, combina bastante com Indiana Jones isso. Eu estava vendo que arqueólogos encontraram vestígio da Arca da Aliança num templo israelita, a 20 quilômetros no oeste de Jerusalém, em 2019. Pois é. E aí, né? É aquilo lá. Olhe pelas redondezas mesmo, vai saber. Talvez seja no quintal de Jerusalém ali, não foi levado para outro lugar, só que os caras criaram as lendas para despistar. Aí também tem as outras histórias, né? Que a arca foi levada para a França, né? Pelos templários. Também tem isso. Levaram para proteger quando o templo caiu, mas né, não sei. Essa aí já não me convence muito. Não foi pro Vaticano, será? Pro Vaticano lá? Tem. Poxa, eu mandei para vocês lá, quando eu me liberaram da secretária. Mandei para vocês o link. Pro Vaticano não foi, né? Porque o Vaticano basicamente é um estado moderno. Né? Pode ter ido lá para Roma? Roma, é. Difícil ir para Roma naquela época. Difícil chegar até Roma, ainda mais fugindo da queda. Tá, mas aí se tá em Roma ou não tá, eu não sei. Ela pode ter ido para algum lugar antes, e aí a gente sabe como é que a história é. Ela foi novamente, né, afanada da onde ela estava e poderia estar em Roma, né?
Imagina que Mussolini ia saber disso e ia deixar. O Garibaldi. O Garibaldi ia deixar. Você tá maluco? Os carbonaros ali, quando fizeram a queda da porta-pia, iam deixar. Isso, muito difícil. Sim, daí se a gente entrar na lógica que o Hitler queria para ter né, os nazis, para ter um poder ilimitado, por que o Mussolini deixou? Deixou pro amigo. Vem cá, leva aqui, ó, vai lá. Agora tu manda em tudo, vai. Tá bom. A verdade do homem que tomava leite é que ele gostava do bom vinho. Essa é a verdade. Mas a gente está no tempo de Salomão, né? Não com Hinkler. E aí, olha, tem umas teorias bem fraquinhas, que daí era o papo que ela poderia se levar tanto para a Irlanda quanto para a Grã-Bretanha e até para os Estados Unidos. Então, os caras tiraram para tudo que é lado, na teoria. Essa que é a verdade. É uma loucura isso aqui, né? Cara, a história ninguém sabe de onde é. Ninguém sabe de onde é. A questão é essa. E o que mais buscavam era o Santo Grau. Cálice sagrado. Aí na análise dos filmes, né? A gente estava falando ali do primeiro, né, do Arca da Aliança, né, o Raiders, que não é nem Indiana Jones, né? No primeiro filme era Raiders. Depois que virou Indiana, os caçadores. A grande questão era essa. O filme retratou fielmente as coisas. A recriação da arca estava adequada? A recriação estava adequada. Porque se tu for ver as fotos do que ela era, né? Opa, adiantei. Vamos ver aqui, ó. Isso. A recriação da arca. Era muito igual. E tanto que ali vocês veem, né, do cara decapitado, que era a lenda que o filme também retratou, que realmente a arca tinha um poder divino, né? Sei lá, cataclísmico, e que não era assim para te poder chegar perto dela ou tocar. Olha, o que eu vi de teoria do que. Então, os fantasminhas, quando os nazistas abriram aqueles fantasminhas que derreteram eles lá, então tu acha que não tinha isso dentro da arca? Olha, não vou dizer que não tinha, mas vamos lá, né? Se é uma criação divina, olha. Pode ser qualquer coisa. Eu não esperava que tivesse pipoca dentro, né? Então, acredito que é assim, se tu não é puro de coração para te poder chegar perto daquilo, tanto que o próprio Indiana Jones ali, né? Mas tu tem o Indiana Jones falar pra menina pra não olhar, né? Fecha os olhos, não olha. Não. Sabe que esse daí é como a questão da árvore do conhecimento, né? De Adão e Eva. Era a árvore do conhecimento. Não era que a pessoa não poderia acessá-la. Ela não poderia acessá-la diretamente. Ela precisava de alguém que a levasse. E a questão daí da arca, como qualquer conhecimento. Então a questão da arca para acessar essa parte que ele diz não olha, é porque sim, né? Para que tu vai olhar? Sim. Você não pode acessar o conhecimento dessa forma. Sim. O conhecimento esse que estaria dentro da Arca da Aliança ou do próprio grau, né? O que eu não me lembro qual é o filme que perguntam, o que tu... Qual era o filme, cara? Diz assim, o que tu faria? Que pergunta tu faria quando estivesse quando tu estiver na frente de Deus? Daí o cara diz, pô, não vai fazer pergunta nenhuma, né, meu querido? Tu simplesmente vai agradecer. Que porra de maluco tu é pra... Quem tu é tão grande com teu ego pra tu... questionar. Tem condições de fazer uma pergunta. Sim. Aquela história, perguntas imbecis não se respondem. Tu não vai fazer a pergunta pra Deus. Tu vai agradecer por vê-lo. Pois é, talvez isso que tu falou case bem com, digamos, com a maldição da arca ali, né? Que era, só estar na presença de um artefato divino já é uma bênção. Tu não pode ir além daquilo, porque, sabe? Seria muito pequeno para poder entender toda a magnitude do que aquilo representa. Exato, por isso que pelo menos nos filmes eles fazem bem, os que tentaram, tem o da Caveira de Cristal, né? E os que tentaram se deram mal, né, meu querido?
Quebra de Cristal depois eu falo, mas eu não ia nem comentar nada agora, eu ia esperar um pouco. Mas o lance de como eles recriaram a arca, ela é bem perto, cara. Bem fidedigna no que tem de registro, né? Isso é legal. Não, isso aí ficou muito legal. Eu gostei, e até a relação, digamos assim, em termos de descrição de poder que ela iria emanar, né? Fecha muito com o contexto histórico. Se tu começar a ler os textos, pesquisar, enfim, não vou entrar aqui. Do Poço das Almas. Poço das Almas também tem tudo isso. E nem vou entrar no aspecto aqui, religião judaica ou cristã, enfim. Mas. Sim. Não é esse o caso. Não é esse o caso. Mas que é o poder, digamos assim. Digamos assim. Ele tá no patamar acima. Aí ele deixou aqui embaixo só uma lembrancinha, né? Um souvenir para dizer assim: olha só com quem vocês estão se metendo. Tá? E aí, a ganância humana, né? Por poder, foram lá e aprenderam a lição, né, da pior maneira possível. Só que o que eu acho bizarro no filme, até pra gente poder dar uma adiantada já pro próximo, é como termina o primeiro Indiana Jones, o que eles fazem com a arca, né? Porque tu fica o filme inteiro achando, pô, os caras realmente estão tentando, ali no início, que os caras vão lá e fazem aquela entrevista com o Indiana na faculdade. Não, era faculdade, né? Era. Na universidade. E aí ele tá pensando, poxa, legal, os caras vão me financiar ela é a Marshall, se não me engano. Os caras vão me financiar para que eu vá lá e recupere, tire da mão, né, da vagabundagem. E no final os caras simplesmente colocam num depósito como... Na área 51. Que depois vira área 51. Então assim, beleza, a gente recuperou um artefato histórico, mas tá bom, deixa ele aqui numa caixinha aqui. Tá na nossa mão já mesmo. Aí é irônico o final. Que é o que eu tava dizendo do homem que bebia água, o que ele queria com aquilo. Se ele tava procurando mesmo, era para esconder ela e guardar e deixá-la. Aquela história. Tu não precisa usar ela, mas só ter o artefato, né, no teu poder já é um status, né, de superioridade, porque, porra, eu tenho o artefato. Mesmo que tu não use, né? E daí, meus amigos, a gente vai para o segundo, que eu sei que o The Wells adora, o Templo da Perdição, porque ele gosta do debate, né? Do que tem ali naquele filme. Que, enfim. Seu The Wells, tu quer começar aí com... Não, pode começar. Lingam de Shiva, as Pedras de Sankara. Aí... Pode começar com Sankara. Uma curiosidade rapidamente, viu? Porque eu lembro desse filme que o Steven Spielberg, ele ficou com muito medo, ele disse que não gostou de ter feito esse filme, que ele achou muito barra pesado o filme. Mas é mesmo barra pesado? Ele ficou traumatizado de ter feito esse filme. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu lembro que eu fiquei impressionado assim, quando eles comiam lá o cérebro de macaco como sobremesa lá naquela época. O bagulho tem, né, canibalismo. Porra, família, esse é o filme família. Aquele filme ali ele é bacana, ele é para todos os públicos, né? Tem canibalismo, magia negra, pedofilia, sacrifício humano, política e tráfico de criança, né? Tráfico de criança. Trabalho escravo infantil. Que na verdade nada foge do que é geopolítica, né? Não, a gente tá rindo porque é a verdade, rir, né? É a verdade, né? Não tem que dar uma risada que os caras fazem um filme desses como Sessão da tarde, né? Sessão da tarde, né, cara? Esse é o ponto. Aí os caras esfregam a realidade da cara da sociedade e colocam a Sessão da Tarde o filme, né? Pô, a mesma questão que eles chegam no... Quando eles saem lá de Xangai, que eles estavam em Xangai, que começa, que era o Nurati, né, cara, que era o último imperador da dinastia Manchu, que ali era cinzas e tal, que era outra questão, o cara ali, o Lao Tse, que ele queria era cinzas do último imperador. O que ele ia fazer com aquilo? Nada, ele só tinha ela,
só as teria, né? E quando eles chegam na Índia, e eles terminam indo lá pro Palácio de Ankara, é isso, né? Uhum. E a primeira coisa que eles dizem é, não, tem um novo Marachá. Por que esse Marachá estava voltando? Tinha parado esse reino e tal. Porque em 1935 foi quando aconteceu o Government Act da Índia, que daí foi no Império Britânico eles começaram a ter, digamos assim, como se fosse no Brasil, os estados voltando a ter a sua autonomia. Uhum. E isso aconteceu em 35. Logo ali na Índia, ainda era província britânica, era colônia britânica, né, cara? E isso é um detalhe que não é muita gente que se apega, né, cara? Só idiotas, assim, que nem eu. E que dá o porquê que começou a existir um novo, que ele diz, agora está surgindo outra vez aqui, esse Marachá e tal. Porque fecha com o The Government Act da Índia. Começa a dar... Foi quando teve a separação de Burma da Índia Britânica. Teve várias províncias que começaram a se separar daquilo ali. Apareceram 6 províncias. Bombay apareceu ali, Madras, Bengal. Depois tinha... Cara, tinha uma lá que era uma união das províncias. Eram 11 províncias que tinham se unido. Que era por umas separações. Ali foi quando começou a separar um pouco a força, perder um pouco a força, entre aspas, do Reino Unido na Índia. É bem interessante aquela parte, cara. E o reizinho é um moleque, né? Um moleque que foi sequestrado lá naquela colônia lá, que o Indiana Jones chega. Não, o rei não. O rei não. O Marachá não. Naquele menino não era o sequestrador? Não. Ele vem de dinastia. Aquele ali era de dinastia, que estava, daquele reino que estava... é que no filme estava possuído lá pelo poder lá. Estava nas penumbras, ele voltou a ter a possibilidade de ser Marachá por esse ato de 1935, The Government Act, entendeu? Entendi. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, enfim, não que seja segredo, mas se a gente prestar atenção... Sim, nada é segredo aqui. O primeiro filme focou numa conexão com judaísmo / catolicismo, cristianismo, ok? Esse é fato para essas duas, né, linhas espirituais, religiosas. Aí no segundo, eles já ficam mais fancy, né? Eles vão para o hindu, né, que é uma outra pegada, né? Para o ocidente aqui a gente não está tão acostumado, mas, né, se a gente for lá para a Índia, é a supremacia religiosa deles. Só que daqui nem o Deus falou ali, no caso da Índia, no filme fica bem claro, né, que ela era a joia da coroa do Império Britânico naquela região. Porque se for ver estrategicamente ali, geograficamente, ela estava naquela posição estratégica para o domínio britânico na Ásia. Daí, se tu controlasse a Índia, tu protegia as rotas marítimas britânicas, né? Daí tu mantinha aquele teu poder colonial em uma boa parte da Ásia. Claro, a parte do... Esse ato que eles fizeram de 35 é, como dizendo assim, cara, basicamente é pão pra galera no Coliseu Romano, entendeu? Dando um pouquinho de liberdade para as províncias para que elas fiquem dentro ainda da guarda britânica, né? Né? Aquela história, vai dando um pouquinho de docinho para amenizar porque ainda sempre foi muito importante para o Reino Unido. Tanto é que eles não conseguiram... Portugal chegou primeiro ali, tanto é que Goa é um principado, é um principado católico, né? Ainda é um principado na Índia, Goa e em outros lugares ali. Só que os portugueses eles sempre tiveram outro tipo de colonização.
geralmente sempre foi muito ligada a comércio puro. E tu pode ver que eles sempre ficaram bem nas costas do portos, né? Eles nunca se adentraram tanto nas suas colônias. Aqui no Brasil, eles só adentraram quando estava na época da União Ibérica, que na verdade quem governava era a Espanha, era o reino da Espanha, então eles entraram pro espaço adentro no Brasil, que eram os bandeirantes e tal, com aquela loucura. Quando caiu a União Ibérica, isso durou 50 anos, os portugueses simplesmente disseram, olha só, todo esse território aqui que a gente já passou da linha de Tordesilhas, só tem brasileiro português aqui, logo não é da Espanha, isso daqui é de Portugal. Daí fizeram o traçado de Tenerife, né? Mas isso é só um adendo para dizer a importância que era a Índia para o Reino Unido. E você sabe o que é mais engraçado? Até que aparece aquele cara ali no jantar, tem o inglês lá, né? Sim. Sei lá o que, aquele louco lá. Ele representava a autoridade máxima britânica na Índia ali naquele momento. Exato. O mais louco que a gente está debatendo aqui, o que é fato e mito dos artefatos, só que daí tu vai ver que no segundo filme ali, que eles não deram tanto destaque, na minha opinião, para os artefatos, né? Não. Eles ficaram de lado, então era mais aquele submundo que tomou conta da história, e daí tu vai ver que, na verdade, o que existiu foi o culto Tug, que é aquela seita violenta que se dedicava a venenciar o deus hindu Kali. Os Tugs. E aí o que acontece, né? Diz a lenda que, enfim, era uma gangue de assassinos, né? Faltou uma imagem do Kali, né? Faltou uma imagem do Kali. Mas enfim, a gente vai descrever bem. Descreva, por favor, descreva. Eu vou descrever. O culto Tug era aquela parte ali, né, dos rituais de magia negra, que tinha o sacrifício humano. Então vocês podem deduzir o que era o sacrifício humano, né? Os caras colocavam ali as oferendas numa gaiola e lá no filme, né? Tá bem simplificado no filme. E tá bem explicado visualmente também, né? Não pouparam mortes naquela parte do filme. Mas daí o culto Tug existiu. Daí o papo era que os britânicos tiveram que, né, dar um fim nela ali no... Acho que foi até no final do século XIX eles ainda existiam. Daí eles tiveram que dar um fim neles. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. Tanto porque no filme tu vê que os britânicos aparentemente acham que tá tudo normal e o culto Tug continua operando nos bastidores, né? É difícil que quem participava deixaria de participar mesmo sendo proibido. E mais difícil para um Estado controlar quando ele já não tem nem um CEP, né? Para saber onde estão fazendo. Elcio, quero te fazer uma pergunta. Aqui, ó. Tu quer comentar essas duas telas aqui, ó? A linha de Nazca do Peru e Deus, Sol e Tânis. O Deus, Sol e Tânis Tânis, essa aí é o Sege de Tânis, né, cara? Que é o cerco a Tânis, que na verdade é uma parte que o Indiana comenta no Templo da Perdição que ele comenta, né, cara, sobre em Tânis, ou é no primeiro, cara? É no primeiro. Na dúvida. É no primeiro, quando ele chega. É na Arca, né? Que ele comenta que foi perdido que na verdade o que foi perdido ali foi não foi a Arca, senão foi o cetro, foi isso, né? Isso. Foi perdido nessa queda, nessa tomada de Tânis. Que na verdade é aquela parte ali onde eles encontram, que no Egito é em Tânis. É em Tânis. Que a Arca tá. Exatamente. E esse deus ali é o dos queridinhos. Cara, da linha de Nazca é só um detalhe que é curioso, que daí na verdade é um erro que tá nas caveiras de cristal. Nas caveiras de cristal, que quando eles vão pro Peru, dizem que está em Nazca.
Porém, eles chegam em Nazca, mas Nazca é no deserto, é na costa peruana, não tem uma vegetação ali, não tem selva não tem selva e não é alto, sacou? Não tem ali altitude ali, é meio básico. Não tem os boiadeiros também, aqueles indígenas com as boiadeiras? Não, e até outra coisa engraçada é que quando eles descem ali no aeroporto, eles estão tocando aquilo ali, a música mexicana, né, cara? Uma rancheira aquilo ali. Que mistureba, hein? Porque eles terminam em Iquitos, mas isso é só uns erros. Uns pequenos erros. É que a questão da linha de Nazca, ela fecha. Dá para entender por que eles utilizaram a linha de Nazca na caveira de cristal, porque a história tem algumas teorias que dizem que as linhas de Nazca foram feitas por extraterrestres. Por isso que fecha com... dá para entender por que eles utilizaram as linhas de Nazca na caveira de cristal, né? Uhum. E ali era toda uma questão de alienígenas, né? Sim, mas aí ali ficou polêmico, né? Porque diz que quem meteu a mão para ferrar o roteiro foi o George Lucas, né? Porque quando botaram ali ufologia, todo mundo disse, puta, agora é a mão do George Lucas no filme, né? Ali despirocou total. Tá. Eles usaram o Orellana, que é esse que tá aí. Esse que tá aí todo de armadura, Francisco de Orellana. Eles utilizaram a procura dele pelo Eldorado como se fosse uma búsqueda por algo alienígena. Mistura tudo. Que é difícil tu imaginar que na cabeça de um maluco desses aí, a gente tá falando de século XVI, né, cara? Ele tivesse a procura de algo nesse estilo, né? E as linhas de Nazca tem uma questão que o pessoal fala, mas ela é facilmente pode contrarrestar facilmente essa teoria. Sim, mas sim. Isso é uma longa história para outros momentos. Você vai falar para um outro episódio da Pica. Mas agora, pessoal, a gente vai chegar numa parte da saga que a gente paga pau. E vamos começar... Fala por ti, né, rapaz? Fala por ti. Eu quero primeiro ver qual é. Eu quero primeiro saber qual é. Nós vamos começar a terceira parte da saga, o Cálice Sagrado, com essa imagem. A imagem da Santa Ceia. Eu acho que essa imagem já diz tudo, né? Não precisa explicar. Ficou até um silêncio agora de meditação, o pessoal olhando, refletindo. Passou longe, a gente ficou em silêncio. Vamos cuidar para não falar bobagens, né? É o primeiro pensamento de todos. Muita tranquilidade nessa hora. Muita hora nessa calma, né? Porque estamos falando de um momento ímpar na história, né? Isso não é uma confraria de amigos. A partir desse momento, digamos que foi onde aconteceu o ACDC, né? Então, o que acontece? No terceiro filme, voltamos para os nazis. Eles não satisfeitos com a arca, de terem perdido a arca, né? Querem agora o cálice sagrado. Ali já estão em... É 38 ou 39? É 38, né? Nas portas da Segunda Guerra. Não, era 39, cara. Tava quase estourando a Segunda Guerra ali. Era 39, né? 39 ou 38? 39? Olha, cara, se eu não me engano, era 38. Ia estourar a Segunda Guerra ali. Eu acho que era 38. Na minha cabeça sempre foi 38 ali. Tudo bem, mas não interessa. Mas enfim, tava ali. Os nazis estavam no poder, é isso aí. Estavam no auge do poder. Daí tem toda essa história, né? Daí entra na... E o que eles estavam atrás? Qual era o artefato que foi gerado nessa nossa querida Santa Ceia? Olha, aí a gente poderia começar falando sobre o artefato e já vem lá desde a literatura arturiana, né? Amuse-me, por favor. A literatura arturiana, que o Santo Grau se tornou um elemento central nas lendas do rei Arthur durante a Idade Média. Então,
Ali já a Santo coisa, Grau. o Santo Grau, né? E aí teve toda essa história da busca pelo grau nas lendas do rei Arthur, que era, digamos assim, uma analogia para uma busca espiritual e cavalheiresca, acho que era. É isso aí, uma busca espiritual e de cavaleiros. Que daí era, a ideia era uma busca pelo divino, né, associada à pureza. Então, vamos lá, né, é uma busca pela virtude. E nisso, a lenda do rei Arthur foi uma das que mais difundiu, né, a teoria do cálice sagrado. Daí tem todos os tipos de interpretação, né? Tu pode ter uma interpretação de simbolismo. Essa daí foi a do Robert de Boron, que escreveu a história do Grau. É dali? Não sei. Que eu acho que essa daí que é porque na verdade diz que era a lenda foi do, não é lenda, mas enfim, a lenda é que foi o Arimateia, né, cara, que teria foi recolhido. Isso, né? Isso. É de Arimateia, isso mesmo. E daí recolher o sangue de Jesus após a crucificação. Não é isso a lenda? Isso. E daí, bem mais tarde, cara, isso aí já século XIII, teve um francês que escreveu a História do Grau. Uhum. Que ali ela já bem descreve já com toda a parte que depois foi utilizada na literatura medieval para gerar o rei Arthur. Uhum. Sim. É dessa daí, né? Que daí gera os cavaleiros da Távola e tal. Sim. Até tem um cavaleiro. É Robert de Boron, eu acho. Que é Não, mas essa é mesmo, essa é a lenda. É do século XIII. Um francês escreveu isso. Daí tu vai ver que no filme do Indiana Jones, a simbologia do grau foi associada a um cálice. Uhum. Uma taça, né? Que no caso foi usada por Jesus ali na última ceia, na Santa Ceia, e que depois, como tu falou, né, foi usada para recolher o sangue, enfim, né, o sangue de Cristo. Só que eu penso assim, não se fundamenta muito a teoria, né, do cálice, porque cálice, né, porque daí tu vai pensar assim, poxa, se eles realmente eram pessoas pobres, né, desprovidas de riqueza, cálice, naquela época cálice era um objeto caro, pertencia só a uma alta casta ali, né, de pessoas com poder. Aqueles homens ali estariam, que eu achei muito, muito genial a ideia do filme, de retratar aquela hora que tem que escolher, tá, vem aqui, escolhe qual é a taça, né, o sábio de coração vai saber qual é a verdadeira, e aí vai lá a monga e pega, né, o mais bonito, e aí vocês lembram o que acontece, né, vira pó, o Indiana, pô, mas olha só, se ele era, né, um carpinteiro, poxa, um copo, uma taça de um carpinteiro naquelas condições sociais, deve ser algo muito simplório. Ele pega quase assim, de barro, né, no filme. Então aquilo ali para mim foi muito, muito simbólico, né, de dissociar que o cálice, né, o Santo Grau, não é um objeto de valor financeiro, não é ouro, pedras preciosas. Não, é um valor simbólico de momento, né, do que aquilo representou. E agora deixa eu te fazer uma pergunta, sem te cortar. Tu acredita que a que escreveu o Harry Potter se inspirou nisso daí, quando ela fez o Harry pegar aquele Horcrux, que também tem mais ou menos essa simbologia? O pequenininho. Eu acredito que foi. Sim, também. Eu também agora acho. me veio essa dúvida, me veio essa imagem porque ele pega ali também, é um dos Horcrux, qual vai escolher, né? Tinha um monte também. Pois é aquela velha história. Aos olhos de cada um, o objeto de valor ele pode ser totalmente diferente, né? Tu poderia ter uma pessoa que acredita que o objeto sagrado pode ser algo materialmente rico, né? Bonito, vistoso, elegante, atrativo, mas aos olhos de uma pessoa, no caso como foi o Indiana Jones ali,
que era humilde, de coração humilde, ele fez a escolha certa, né? Como dizem os sábios, né, cara? Sabedoria. O cavaleiro diz pra ele que escolheu com muita sabedoria. Com muita sabedoria. E o mais louco é que ele era um templário que já estava ali há 300 anos, se não me engano, né? Que aí vem outro detalhe, já que a gente falou de Harry Potter, né? Ele era o terceiro era o terceiro dos 3 irmãos, né? Isso. Sobrevivido. Daí tem a lenda lá das relíquias da... Como é que é? As relíquias da morte dos 3 irmãos, e sobrou um e tal, que depois nunca foi visto. É isso aí. Que é o que tinha o que pegou o manto da invisibilidade. É isso aí. Ah, mas é plagiar, será? Eu acho que ela só mudou os personagens. Então. Aí, o que acontece com a história do Graal é o seguinte: no Indiana Jones eles representaram como um cálice. Ok. Se ele existiu ou não. Eu sabia que teria aparecido. Mas eu não estou indo para lado nenhum. Eu estou colocando aqui né, o contexto histórico popular e as teorias que surgem. Daí tá ali. E a linhagem real? Que daí veio o seu Dan Brown, que não faz parte desse episódio, mas tem que ser citado. O seu ele vai lá, seu código da Vinci, né? Que de código não tem nada, vai lá e diz que a representação no quadro do Leonardo da Vinci, né, da Santa Ceia, que está lá em Milão, aquela ali conjunção de personagens é outra coisa, além de uma simples reunião, né, de Jesus com os apóstolos, que tem uma simbologia violenta, que entra aí as teorias, né, que o Santo Graal, na verdade, ele estaria ali sendo representado, ele estaria representado no quadro através da descendência de Jesus. Uhum. Né? Essa teoria aí de que Jesus e Maria Madalena, né, foram casados, tiveram família, e que depois Madalena, com os herdeiros, com os filhos, fugiu para a França, né, para ser protegida pela linhagem dos merovingios. Agora eu vou deixar para o The Wells. Ele não vai responder. Ele odeia isso. É muita polêmica. Ele odeia essa teoria. Eu acho ela bem clever, entendeu? Ela é bem ela é bem criativa, cara. Ela é bem interessante, assim, pra fazer um episódio de Chapolin, umas coisas assim, eu acho bem interessante. É o que eu posso dizer. Acho mais interessante fazer falar sobre... Não é capaz de opinar, então. Não, até sou, mas eu prefiro falar sobre Merovingios do que Dan Brown. Não dá, né, cara? Eu sei que não dá. O Brown, cara, Mesmo, mas assim, eu gosto do filme. O Código da Vinci eu acho o filme bem bacana, cara. Por isso que eu acho criativa a história. Acho bem... Mas ela não se... Não se concretiza. Eu não perco muito tempo atrás dessa daí, porque não me levará a nada. Outro exemplo, na real, né, cara? Até o Chapolin tem mais valor histórico do que a própria história do Dan Brown, sabe? Obviamente, Chapolin, obviamente. O Chapolin tem mais relevância do que isso. É um sensacionalismo muito fodido. Porque, basicamente, né... Mas é um filme bem bacana, cara. Eu gosto. Muito legal. Legal. O outro é o seguinte, eu não curto o papel daquele louco que faz de Obi-Wan, moleque. Obi-Wan, moleque? Sim. O ator, ele era o secretário do Papa no filme. Os demônios. Anjos dos Demônios. Eu acho esse filme é legal. Eu também acho legal. Eu não gosto do personagem, assim. Eu acho o personagem meio... Sim. Meio nada a ver. Mas tu sabe que nesse filme aí da Última Cruzada, que tem um cálice sagrado, também tem um outro artefato que diz que existiu, mas daí eu acho que o Deus vai saber dizer que é a Cruz de Coronado. Mas essa de Coronado, ela tem fundamento, né, cara? Ela tem fundamento. Essa tem fundamento? Claro que sim. Muitas coisas do Indiana Jones tem bastante coisa que tem fundamento, cara. Ele não foge, não é uma criação assim que nem livro de Dan Brown, assim, sabe? Mesmo que o Dan Brown fique em cima de sei lá, 30%, 40% de verdade,
E o resto é o romance, né, cara? Por isso que é um puta no romance, né, cara? Enfim, tipo, best-seller e tal, porque é um puta romance palatável pra ler e tal. Mas é que tu vê como o Dan Brown eu não queria usar a palavra, mas vai escapar da minha boca sem querer, vigarista. Ele nada mais pegou do que já existiam umas teorias e uma bibliografia, uma literatura que começou lá em 82 com um livro chamado O Santo Grau e a Linhagem Sagrada, onde já existia toda essa teoria que ele só foi lá, ó, pegou, né, levou pro código e deixou bem palatável para leitura. É isso aí, botou o romance em cima da teoria, simplesmente isso, porque ele não inventou nada que já, né, corria nos bastidores do submundo aí das teorias. Mas ele pegou e colocou um romance em cima, aí jogou para Paris, né? Claro. Já meteu um cartão postal top pro filme, botou umas cenas de ação, botou o Tom Hanks, pronto, tá fechada a história. Acabou. E todo mundo compra como verdadeira. Mas e agora tem uma questão meio que aí sim tem um lado de erro geográfico, que é essa de Petra, não tem, Wagner? Eu vi que tu colocou ela aí. De Petra? Jordânia? Na verdade. Que é no terceiro filme, né? Isso, que isso que é a entrada para o templo onde está o cálice sagrado, né? Só que, na verdade, aí, para quem conhece Petra, ela nada mais é do que uma parede com uma salinha ali onde vocês vêm pela porta, ela tem um espaço oco, isso aí vocês podem pesquisar, ela não leva para lugar nenhum. É só isso, os caras esculpiram na parede, só que, óbvio, que fica muito simbólico, muito ilustrativo pro filme, né? Porra, sabe? Vamos fazer a cena aqui, cartão postal sinistro. Mas é simbólico, mas não é pra nada isso aí. Então, mas visualmente ficou muito bom pro filme, né? Sim, assim como como é que era? As minas lá dos anões do Senhor dos Anéis. Aquela. Do Senhor dos Anéis. Era uma porta assim, né, dos anões. Ah, pior. Tá, lembrei. É verdade. Eu acho muito louco Petra, é muito louco. Eu conheço umas pessoas que foram e dizem que... E também é distante de onde eles estavam. Sim. Ou seja, ali tem um erro, né? Gráfico. Que não é erro, na verdade, assim como eles não podiam ficar mostrando uma viagem assim no filme, né, cara? Um trajeto inteiro. Não, e a sacada que eles usam no filme para poder, né, despistar e camuflar os erros geográficos é aquela porcariazinha daquele avião que fica voando sobre o mapa. Eu acho muito bacana aquilo ali. É legal, mas aquilo ali disfarça todo o erro geográfico do filme. Cara, quando ele sai do Templo da Perdição, ele bate nos Estados Unidos, agora esqueci aonde. Daí ele bate nos Açores, ele bate em Lisboa, passa por Madrid e chega em Veneza. E daí tu vê esses detalhes que na volta também no início, esse ele faz no os Raiders, né, cara? No do Templo da Perdição ele sai ali em Xangai, Nepal, e é no Nepal que ele é passando no Nepal que eles saem, e daí por isso que eles se mandam na China, na China ou na Índia, né, cara? Mas esse link eu acho muito bacana, cara. Do aviãozinho. A transição, né? A transição. E daí tu vai me dizer, pô, tá, mas o cara saiu da América do Sul, sim, bateu ali nos Estados Unidos, que é assim que tinham que fazer os aviões, e daí tá, é os Açores, é Lisboa, fez uma escala, e é Veneza. Daí, pô, qual é o link entre Veneza e Lisboa, né, cara? E se a gente tá falando da Arca da Aliança, qual é o link da Arca da Aliança com Lisboa? Que é onde terminaram, onde os templários que sobraram foram protegidos pelo rei de Portugal. E ali, através disso, dessa proteção, eles criaram a escola de avis dos navegantes. É isso aí.
Esses pontinhos são muito legais, eu acho, cara, no mapa. Esses mapinhos eu adoro eles. E se aparece assim, tu não presta atenção, tu perde várias coisas ali, né? Porque eles dão nessa saída ali, eles terminam em Veneza, cara. E daí em Veneza, que eles chegam lá e ali tinha os protetores da arca, lembra? Uhum. E daí isso é agora. A arca não, os protetores do cálice. Do cálice. É uma cruzada. É uma viagem, cara. Entendeu? Aí a gente vê que os 3 primeiros filmes foram muito bem desenvolvidos. Foram muito bem desenvolvidos. Muito bem. Apesar de ter a parte fantasiosa, mas tem uma rica essência histórica ali, artefatos, tentaram manter o máximo possível, né? Alinhado com que, enfim. Com fantasia, né, cara? Um filme de aventura, né? De aventura. Mas com alguns fundos de verdade ali, né? Só tem que prestar atenção. Claro. Só que, daí vem a cagada, né, cara? Porque os caras tinham que inventar esta porcaria aqui. Aí, né, o que é a cobiça, né? A cobiça lá dos caras que queriam, né? Vamos pegar o cálice mais bonito, o de ouro. Pronto, aí foram atrás desse outro cálice aqui, ó. Essa roubada que afundou a trilogia que podia ter encerrado no terceiro. Mas veio as Caveiras de Cristal. Aí misturou os soviéticos, né? Nesse aí já tem uns soviéticos agora, né? Que estão atrás. Aí já é foi em plena Guerra Fria, né? Isso aí Guerra Fria. 50 anos, quase 60. Guerra Fria e o teste da bomba H, né? Sim. Foi no mesmo ano ali, não é? Da 59, 58, começa da Caveira de Cristal. E eles tinham que botar alguma coisa de Guerra Fria, não podia ficar só nos nazistas, né, cara? Não. Ou nos hindus. Esse filme, pra mim, deu tudo errado. Já misturou filho de Indiana Jones. Aí, acho que aí foi uma bela de uma confusão mesmo. Mas o que tu acha dessas caveiras, Waller? Eu não acho nada. Eu sei que tu tem uma em casa. Não, eu sei que tem uma em casa aí, mas... Fica na cabeceira da minha cama, por sinal. É o meu abajur. Só que no contexto histórico, por mais que a gente tenha pesquisado, não tem fundamento nenhum isso, né? Tem a teoria aí que elas realmente existiram, que elas vieram a público do final do século XIX ali para o século XX, tá? E que foram, digamos, descobertas em sítios arqueológicos da América Central e no México. Civilização pré-colombiana. Olha só, já botam pré-colombiana. Tá. Aí eles jogam lá, maias e astecas. Perfeito, né? Para fazer o roteiro andar, enfia maia e asteca que tudo funciona, né? Todo mundo acha que é a mesma coisa. Mas, né? Vamos embora. Só que daí depois teve uma série de investigações que, olha, praticamente ficou comprovado que elas foram produzidas na Europa, que são falsificações, e que o cristal de quartzo que foi usado para fabricar essas picaretagens aí veio até do Brasil. Isso eu já não sabia. Tem isso, né? Tem. O Brasil ajudou indiretamente essa putaria aí. Caralho. Então, assim, ela não tem relevância histórica, porque não conseguiram comprovar nada, e não existe documentação, sabe? Foram feitas uma série de análises, então... Vamos lá, né? É aquele artefato que o dono não quer que investigue muito, porque senão perde o valor de mercado. Então ficou essa lenda. Agora, eu só fico pensando, por que eles usaram essas porras dessas caveiras de cristal, com tanta coisa legal para eles usarem como argumento pro filme, pegaram essas merdas aí. Entrou na ufologia. Cara, o único lado que tem mais de histórico mesmo é que eles se utilizam ali de Orellana, né, cara? Isso sim. Só isso. Ele tava à procura de Eldorado. Ponto. E acabou aí? E daí os caras trazem as caveiras de cristal que utilizam do mar e tocam lá no Peru. Daí tem outro. Aqui tem mais, joga lá. Tanto que, na minha opinião, a única coisa que... Fazem um pupurri ali. Que tu pode, razoavelmente, aceitar como contexto histórico, de artefato, é muito mais ali o Templo de Acator, que no final é onde estão as outras caveiras. Sim. E aquela relação que nem tu disse, com a cidade perdida de Eldorado, né, que tá naquela história na bacia amazônica do Peru, que daria
conectado com a própria essência, né? Do próprio do Fawcett, que era o que ele estava procurando, né? Lá atrás. Lá atrás, na primeira lá. Ah, e tudo bem. Olha que eles tentaram fazer um enredo para juntar com o início do Raiders ali. Uma ponte de retalhos, né? Como não foi a mesma pessoa que fez, né? Não foi. O primeiro e o último, não ia conseguir juntar bem. Eu desconfio que os caras chamaram os roteiristas do Arquivo X para escrever o quarto filme. Os caras viajaram demais, já misturaram muita coisa. Só que o que eu acho mais engraçado ali foi uma frase bem sutil no final do filme, quando eles estão lá no Templo de Akator, que, porra, cara, agora me faltou o nome do personagem, tá? Mas é o seu Churchill ali no filme. Sim. Porra, agora que... é o ator aquele, assim. O ator do Churchill, velho, faltou o nome agora. É britânico, cara. Ah, que amnésia agora que me deu aqui. Aí não adianta, mas essa radiação da pica aqui afeta meu cérebro, meu. É aquele professor, né? O professor. Isso, o professor doidão ali, o drogadito. Que é o cara lá, que é o professor do Hellboy, até do lado. É o mesmo ator, esqueci. Sim, é o que ele vai resgatar. Isso, tá. Aí ele tem uma fala bem rapidinha, que ele diz assim, que eles estão ali, tá, mas o que é isso aqui, né? Quem são esses deuses? Daí ele fala assim, eles são alienígenas? Ele fala, não, são seres interdimensionais que influenciaram as civilizações antigas da Terra. Lembra, Daniel, aquelas nossas conversas lá nos outros episódios, né? Digamos que... interdimensionais. Não tem aquela, exatamente. Tem aquela questão sobre os depoimentos de pessoas que dizem ser abduzidas e as pessoas que passaram por processo de exorcismo, né? Tem um fator que é sempre o mesmo, mas isso fica para outro episódio. É o John Hurt. Aqui. Só vamos lá. Eu me lembro daquela frase do... Eles estão em outras dimensões. São seres interdimensionais. Aí eu fiquei olhando aquilo, a primeira vez que eu assisti, e disse assim, mas para aí, velho. Para aí, só um pouquinho. Né? Vocês largaram toda essa isca aqui que é ufologia, que são extraterrestres, e aí num detalhe que tu não presta atenção no filme ali, uma fala rapidinha, ele diz, não, interdimensionais. Eu fiquei assim, olha a pegadinha dos caras aqui, ó. É isso aí. Aí eu falei, tá, agora eles largaram a pulguinha que eu tava esperando, ó. Prestou atenção? Tá, então a gente deu só uma dica aqui no final do filme, ó. Nossa, cara, é sinistro, velho. E damos outra, pesquisem os depoimentos. Pois é. Se quiserem ir a fundo, bom. Essa aí não dá pra entregar, quem quer vai atrás, né? Quem quer vai atrás. Basicamente ele é isso, né? É a cidade de Eldorado, que ficou como o principal elemento de contexto histórico, né? E, enfim, se ela existiu ou não, aí também que aí é uma questão histórica que não se sabe. O fato histórico mesmo ali que eles tocam é a Orellana, Francisco Orellana. Mas encontram ele, né? No túmulo encontram ele, né? Com a caveira. A caveira, né? É ele que encontra o esqueleto dele. Francisco de Orellana. Aí, já para que algumas pessoas dizem que tudo é lenda, que tudo, né, é conspiração, né? Eu vou fazer uma colocação, para não dizer que eu estou dando respostas ou colocando coisas na cabeça do público. Vamos lá. Buscas por Eldorado. O que lá no século XVI e XVII, numerosas expedições, tanto de espanhóis, ingleses, europeus no geral, tá? Foram fazer na região que a gente está debatendo aqui. O que eles foram fazer lá? Eles estavam entediados e foram sair desbravando o mundo, né? Os caras, nas situações mais adversas, enfrentando povos indígenas, né? Que já misturava também com alguns grupos que praticavam canibalismo, então o troço era hard. E aí tu vê que essas expedições aí que foram conduzidas na América do Sul, que daí a gente pode botar aí Colômbia, Venezuela, as Guianas, Brasil, Equador, tudo, até pouco tempo, diziam que era tudo lenda.
Aí eu pergunto, então se os caras foram lá, naquela época, vários países, com alto investimento, né, para formar esses grupos, essas expedições. Agora, recentemente, né, seu The Wells, entrou um novo personagem nessa história, o Sr. LiDAR, né, que está mostrando, através de um mapeamento de escaneamento 3D, para quem não sabe, vai pesquisar o LiDAR, eu também não vou ficar explicando tudo, nem o The Wells. Tem muita coisa por aí. O LiDAR, que já é uma conversa antiga aqui da nossa turminha, hoje está provando, e uma boa parte de tudo isso aqui que era lenda até pouco tempo, tá lá. É só agora, né, avaliar o tamanho daquilo, porque é bem grande. Não, e tu vê, tem uma coisa que eles tocam de questão histórica que tu colocaste agora sobre essas expedições, que na saga eles tocam. Eu vou colocar a saga os 4 filmes, tá? Porque o quinto, como eu não assisti, eu não posso falar sobre ele. Então, para mim, são as 4. Porque esse aí já. E eles começam no primeiro falando sobre um explorador do século XX, e no último eles falam sobre um explorador do século XVI. Que o Fawcett é do século XX e o Orellana é do século XVI. Um é espanhol e o outro inglês. E daí a gente pode. E eles não tocaram no Hiram Bingham, que é o que descobriu o Machu Picchu, que também é do século XX. Só que esse é americano. Então. A gente está falando de séculos, né, cara? Que o pessoal sabe que tem. Praticamente um intervalo de 300 a 400 anos, né? Uhum. Todo mundo indo para a mesma região do planeta para não encontrar nada. Tá bom. Então. Porra, escapou risada, desculpa. A mesma região do planeta, que vamos dizer que seja assim, a Amazônia, esse lado, que é do tamanho da Índia, que está no segundo episódio, no segundo filme. É verdade. Tamanho da Índia. Lembra aquela vez que a gente pesquisou? É só uma região do tamanho da Índia, não tem nada lá. Não tem nada ali, só árvore e macaco. Tá certo. Mas agora vamos lá, pesquisem sobre o LiDAR. Não falta aí vídeos, fotos, matérias, né? Só que a mídia não comenta muito sobre o LiDAR. Não tem. Não é porque, necessário. resumindo, né? Tu vai com o que o LiDAR tá trazendo, tu praticamente tem que reescrever uma boa parte da história. Qual é o velho mundo e qual é o novo? O velho e o novo mundo, né? Será para um próximo episódio da Pica. Vai ter esse episódio. Mas aí, pessoal, que já o The Wells deu a deixa, A Relíquia do Tempo, que é o último filme, olha... Esse filme aí... Encarar como relíquia! Que eu acho que é a única coisa ali de verdade, fora, né, o que era o dínamo do tempo, que abriu os portais e que, bom, não tem contextualização nenhuma, né? Se existe ou não esse tipo de transporte, né, temporal, é outro episódio. Falando do filme. O filme é um simples objeto ali que fica manipulando e, ok, vamos viajar para um buraco de minhoca. Mas é o Arquimedes só. O Arquimedes é a única coisa que dá para dizer que existiu mesmo. Eu não posso opinar sobre isso. Eu até fiquei com pena até do Harrison Ford fazer esse filme, assim, né? Porque o cara já tava cansado, né, de fazer Indiana Jones, né? Até eu achei esse filme meio barra pesada, assim, sabe? Ele morre no final que nem o Han Solo, não? Não, pior que esse filme ele usa muito a inteligência artificial, né? Acho que boa parte do filme é tudo inteligência artificial, né? O Harrison Ford é novinho no filme, assim, daí depois que ele entra com a idade atual. Mas pra ver como os caras são obcecados pelos nazis, no início do filme tem ali, né? Voltaram os nazis no filme, né? Não. É uma concha de retalho sempre. É uma concha de retalhos, perfeito. O último filme é patético. Eu só fico triste porque aí é uma opinião pessoal, né? É um personagem tão forte na história do entretenimento, não tem o cinema, porque ele extrapolou do cinema para outras coisas. Ele virou um símbolo cultural, né? Para muita coisa. Eles pegaram um ícone do entretenimento que fez uma galera curtir história, tudo que o filme envolve, seja artefatos. Motivou gerações. Me influenciou muito.
esse Sim. personagem, a gostar das coisas que eu pesquiso. O The Wells virou historiador por causa do Indiana Jones. É isso aí. E ele até tem um chicotinho em casa, porque ele, né, se empolgou demais com o personagem. Mas eu fiquei triste porque, criativamente, eles poderiam ter feito um final de saga bem legal. É. E foi tão pobre, com tantos artefatos que existem no planeta, sei lá, mitologia, o que for, que eles poderiam ter assim, tá, vamos encerrar a saga dele, ok, com alguma coisa simbólica bacana. Fizeram aquela porquice. Eu achei também. Foi muito desleixado esse filme. Ó, o primeiro filme, ele só foi atrás da Arca da Aliança, o poder de Deus na Terra. No segundo, bom, beleza, entramos na política, canibalismo, satanismo, todo caralho a quatro. Aí lidou com Satã. Lidou, né, com o oposto do primeiro. Com capeta. Falava com capeta. No primeiro foi com Deus, no segundo foi com capeta. No terceiro, simplesmente com, né, toda a simbologia que envolve a Santa Ceia, enfim. O cálice. O cálice, né, tudo que representa aquilo. Aí no quarto, né, vamos lá, né. Esse quarto aí foi... No quarto eles tentaram voltar pro primeiro, né? Tentar. E no quinto, conseguiram, né, cagar no patê, né. Fizeram um troço que... Aí, acho que foi a Disney, o stream aí, tentaram aí, vamos fazer mais um aí, para saideira aí. Que talvez tenha sido isso. Porque, se eu não me engano, quando a Caveira de Cristal foi feita, a saga já era da Disney. Acho que já tinha direitos já. Que a Disney conseguiu, né? Eu gosto da Disney, né? Infelizmente, adoramos a Disney, mas a Disney cagou no patê. Conseguiu ferrar o projeto Indiana Jones. A Disney ela fazendo várias bobagens aí ultimamente também, né? Tem um boato forte agora, né? Que depois do preju que deu, pelo menos esse último aí, né? Que foi o preju violento. Porque filmaram o final dele, tudo, né? Várias polêmicas. Eles, a grande aposta deles é fazer o seriado do Indiana Jones. Lembra aquele jovem Indiana Jones? Sim, lembro. Era muito legal. Tanto que no início do terceiro ali, quando tinha o River Phoenix, né, fazendo o Indiana jovem, pô, aquele recorte do Indiana seria legal para ver no seriado. Mostrando a origem dele, era legal. Ele gurizão, nas aventuras. Daí é o papo agora, que a Disney estaria mais focada nisso aí, em trazer um Indiana Jones mais jovem para tentar se conectar com a galera hoje aí, né, que consome esse entretenimento, Fast and Furious, digital. Indiana Jones, ele deveria ter terminado nos 3 e depois virado só revista em quadrinho. Seria legal. Comics, bacana. Seria legal mesmo, cara. Eu acho que o 3 era para ter sido encerrado, né? Tanto até que eles pegaram o Sean Connery, né? Claro. Então ficou todo aquele cenário assim, de encerramento, né? Pô, o Sean Connery, pai do Indiana Jones, né? Chama ele lá de Júnior, eu achei que ali, porra, acabou a saga, né? Por isso que eu até fiquei assim, perplexo quando disseram que ia fazer esse Caveira de Cristal em 2008, acho que foi, não? 2008, 2009. Porra, imagina, anos depois, tipo, quase, sei lá, 20 anos depois, os caras refazem Indiana Jones, né? Sim, os 3 são tudo década de 80, né? Tudo 80, foi 80, tudo 80, né? Tudo 80, né? O primeiro foi 8-1, o último foi 8-9. 8-9, o terceiro, né? O terceiro, foi 8-9. Bom, a minha participação agora, eu vou só encerrar a minha humilde contribuição, né? Antes que cortem nosso sinal aqui da Pica, né? Porque se o público não percebeu, nós estamos na Lua e nós estamos transmitindo para o universo com sinal pirata, para que vocês, seres da Terra, que não abrem a mente para a verdade, para o desconhecido, nós estamos tentando transmitir uma palavra de fé, de apoio, para que vocês percebam que nem tudo é o que parece. Ser humanos burros modernos. Eu adoro essa frase, ser humanos burros modernos. Mas a grande piadinha do Indiana, né, é que no final, enfim, tudo bem, ele diz Henry Jones Jr., mas é que o nome do Indiana Jones veio do cachorro do George Lucas, né? Indiana. Que era o Indiana. Aí eu fico pensando, o cara pegou o nome do cachorro e criou o personagem, né?
Até no final do filme ele fala isso, ele é o nome do cachorro, né? Tem uma E aí ele fala, eu tenho boas memórias com aquele cachorro. Eu gosto daquele cachorro. Mas é isso aí, também. E outra coisa, um outro adendo, porque tem uma frase, né, que o Indiana Jones sempre fala desse filme, por que tinham que ser cobras? Por que ele tem medo de cobras, né, cara? O cara enfrenta um tigre, um leão, mas ele tem medo de cobra, né, cara? Sabe o que é louco? Por que tinham que ser cobras? Tá, agora tu fez uma observação que é muito estranha, porque em todos os filmes do Indiana, ele tem noia de cobra. Pois é. Só que no terceiro filme, no início do Cálice Sagrado, quando eles estão lá no deserto de Utah, ele cai, né? Ele cai lá num troço e ele pega uma cobra uma hora que vai morder ele, o gordinho, e ele não tem medo. E, claro, depois ele cai dentro do vagão com as cobras. Então, beleza. O trauma começou naquele vagão. Pois é. Uhum. Ali começou quando ele cai lá. É porque ele fala, por que tinham que ser cobras? Né? Mas é legal. Só uma curiosidade. Tem aquele detalhe, já que ele ia pra aliança e tal, ele tem medo de cobra, pode ser que ele não... Por isso que ele fechou os olhos, sabia que não era pra abrir, né? Tinha medo da serpente. Pois é. Se é a mesma serpente que tava lá no início, né? No jeito, fechar o olho mesmo. Daí ele sabia que ele tinha que fechar o olho pra... Fechar os olhos e a boca também, né? Agora eu lembrei, né? Quando ele foge lá na arca, com o avião lá do C-3PO, né? Aquela homenagem lá ao Star Wars, né? O aviãozinho que faz ele fugir lá do início da arca perdida. Tem uma cobra de estimação do piloto, né? Lembra que ele fala, tem uma cobra aqui, cara, não sei o quê. Eu digo, não dê a minha cobra de estimação, cara. Eu odeio cobras, né? Então, todo filme ele tem medo de cobra, cara. Impressionante. Mas aquela deixa que eles fizeram ele cair no baú com as cobras é legal, porque ele ficou com uma fobia. É uma fobia. Mas engraçado que daí ele enfrentou um leão, né, com o chicote, logo em seguida. Um leão, né, ele cai no negócio de cobra e logo depois ele sai das cobras e enfrenta um leão, né. Nos vagões, né? Nos vagões, foi ele que ele pega o chicote. Só uma coisinha ali da hora das cobras, né. Outro dia eu tava vendo aqui da Pica, tava, né, sem ter o que fazer, eu consegui acessar o YouTube, pesquisem sobre o making off do 3, desculpa, do 3 não, do 1, né, da Arca da Aliança, como é que eles filmaram aquela cena lá que ele tá ali lá embaixo com as cobras. É bem legal, cara, bem legal mesmo. Foi uma treta filmar aquela cena ali. Tu não tem noção. Pesquisem uma hora que vocês tiverem sem nada pra fazer. Sim. Cara, cortaram o sinal do The Wells. The Wells caiu, acho que nós vamos ter que cair também. Hackearam o sinal da Pica. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente tentou trazer um pouquinho de conhecimento, descontração. Peço desculpas aí se alguém se ofendeu. Opa, o sinal do The Wells voltou. O sinal do The Wells voltou. Vamos permitir. Vamos permitir o The Wells. É que aqui na Pica é o seguinte, a gente tem Google Meet aqui. E a única maneira da gente se comunicar com a Terra é usando o Google Meet. Pra vocês verem, né? Com toda a tecnologia que existe aqui no lado oculto da Lua, é o Meet que a gente usa para conversar com vocês. Não deu, hackearam o sinal dele. Não deu certo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Acompanhem os próximos episódios, porque a cada episódio da Pica, teremos um novo mistério para desafiar a inteligência de vocês. Ou não. Camarguinho, meu amor. Um privilégio. Foi um privilégio. Imensurável. Nos vemos no próximo episódio. Aí agora o Deus chegou. Deus voltou. Pra dar tchau. 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 Até o próximo episódio. Até.